Papa Francisco, um dos principais conceitos que ele tem levantado para que a gente possa refletir tem sido da cultura do encontro. A Jornada Mundial da Juventude de 2013 foi um dos momentos mais bonitos que eu tive a graça de participar presencialmente, mas que acredito que tem impactado o mundo todo e dado visibilidade à missão que o Papa Francisco pretende cumprir, né, no lugar onde ele está hoje. A cultura do encontro é uma cultura que quer ir contra essa globalização da indiferença, contra essa lógica do descartável, contra uma cultura de inclusão, de exclusão e de ensimesmamento das pessoas. Essa cultura de encontro é que faz com que nós consigamos perceber no outro a si mesmo. Na verdade, é a superação da invisibilidade do outro. O outro que muitas vezes para nós é invisível e que deixa de ser, porque se promove ali uma celebração da vida, uma celebração de encontro de pessoas, de histórias e de corações. Acho que a minha experiência de missão vem de uma missão anterior, né, da minha vida, que me foi dada talvez, que foi nascer em Ribeira do Amparo. Ribeira do Amparo, nas estatísticas oficiais, já chegou a figurar entre as 50 cidades mais carentes do Brasil. E eu vi nas minhas retinas essa carência. E quando criança, me inquietava aquele contexto que parecia morto, né, de um lugar abandonado e que, vez por outra, era entrecortado por imagens de pequenos caixões de crianças. Eu tenho isso muito forte na minha mente, de muitas crianças que morriam. E eu sempre queria saber o porquê, eu queria entender aquilo. E quando eu vim dar por mim, eu entendi que era uma situação de desigualdade social. E que Ribeira do Amparo estava dentre as cidades mais carentes do Brasil. Então, eu senti e vivenciei essa desigualdade e me tocou profundamente. Não foi a escola que me ensinou o que era desigualdade, foi a desigualdade que me ensinou o que era desigualdade. E então eu entendi o papel da vivência, de ver e de sentir, de experimentar uma realidade que é uma realidade sofrida para a nossa formação como ser humano. E quando eu cheguei no Colégio Marista, que tem uma proposta que é humanista, e descobri o projeto da missão, eu disse, é isso, é essa missão que vai fazer a grande diferença na vida dos nossos alunos. A maior experiência, eu acho, que para todo mundo que participa, jovem, adulto, qualquer um que seja, é de testemunhar Deus no outro. Né? Quando você volta da missão, tendo consciência de que fez o que deveria ter sido feito, mas que você se sente diferente por conta disso, se sente melhor, se sente leve, você sente que se aliviou de uma carga talvez negativa do dia a dia, que a gente saiba que tem, mas não sabe como expurgar. Se todo mundo pudesse fazer um trabalho como esse por ano, seria o mesmo que ir a Meca, ir ao Vaticano, cantar um hino ou ir a um show, participar de uma boa partida de futebol, qualquer coisa que te faça se sentir leve. A missão tem um efeito duplicado disso. Rubem Alves é muito feliz quando, enquanto educador, ele encontra no papel do educador o exercício do olhar, né? O educador é aquele que ensina o educando a olhar, mostrar aquele pássaro com um biquinho na flor e dizer para o educando, veja, e o aluno ou o educando vê, naquele momento aconteceu a experiência educacional. E nessa perspectiva, né, é que a gente entende que muitos olhares aconteceram durante a missão, talvez inúmeros. Aqui a gente pode elencar alguns. O olhar ontológico. O olhar ontológico é o olhar que traz o essencial, que traz a essência das coisas, né? Colocar nós, missionários, em contato com aquilo que a gente percebe que é o essencial. O essencial não são as coisas, o essencial
é o carinho da família, o essencial é o encontro com as diferenças e com as semelhanças. Então esse olhar ontológico sobre aquilo que é essencial. Também tem um olhar pedagógico, que é o aprender a fazer fazendo, né? O aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a aprender. Que a Unesco traz para a gente como referência, né? Para o nosso trabalho de educadores. Quando a gente estava dialogando aqui no Marista sobre a questão da missão, e eu fazia um trabalho de construção do Plano Municipal de Educação no município de Várzea do Poço, eu fiz uma associação muito grande com a realidade do município e a proposta do Marista. E eu vi o paralelo que era estabelecido com o diálogo que a gente travava aqui na escola. Então foi muito interessante porque a realidade do município de Várzea do Poço não é muito distante da realidade de todos os outros municípios que têm participado da missão até então. É uma descoberta para esses meninos conviver com esses estudantes, conviver com essas famílias, porque eles passam por uma realidade completamente diferente daquilo que eles conhecem. Então, é sair de uma bolha muito protegida e encontrar famílias muito simples, famílias que têm outras histórias, têm outras perspectivas, e, de repente, se realizar dentro dessa família. Por exemplo, de uma aluna me dizer que foi muito importante ter uma irmãzinha assistindo o desenho animado com ela. Isso é fantástico, isso é muito gostoso. Esse carinho entre o aluno marista e esse irmão temporário ou permanente, né, no coração, que a gente visualiza. A emoção de estar ali convivendo com os alunos daquela cidade, de como os olhos desses meninos brilham quando os nossos alunos levam novas perspectivas, que mudanças esses meninos percebem quando o trabalho dos nossos alunos chega até eles. E como os nossos alunos percebem como eles têm tanta coisa e muitas vezes eles não valorizam. E eu acredito muito no encantamento do jovem, encantamento do ser humano. A gente faz as coisas com amor porque a gente se encanta. Então, eu sou encantada em dar aulas, eu sou encantada por ser mãe, eu sou encantada por ser filha, e esse encantamento é que nos move, é que dá o sabor, é que dá o tempero da nossa vida. Então, ouvir os alunos, os nossos alunos maristas, dizer em sala de aula que eles ficaram encantados, a gente fica assim na expectativa de, poxa, que mudança legal. Meu aluno está encantado com algo que não é de marca, com algo que não tem um valor econômico, com algo que vai transformar a vida desse menino. Então, isso realmente não tem preço. E a gente que vive, que sente essa transformação, a gente se emociona. Não tem como a gente não se emocionar. Não tem como a gente dizer, poxa, de agora em diante eu vou ter um outro ser encantado, com brilho, com perspectiva diferente, para que ele entenda que ele faz parte desse processo real de mudança de mundo, com uma sensibilidade diferenciada, uma sensibilidade que a gente espera que ele tenha. E isso traz para ele também uma responsabilidade enquanto filho, porque ele se percebe dentro de uma outra família, uma responsabilidade enquanto aluno, um crescimento, um amadurecimento, né? Porque às vezes a gente tem tanto conteúdo e a gente não tem amadurecimento suficiente para conseguir conciliar. E a gente sabe que um bom profissional, ele tem que ter, uma boa pessoa, ele tem que ter o complemento daquilo que ele vive, de trabalho, enfim, com aquilo que ele tem de família, com aquilo que ele tem de colegas e com os valores que ele desenvolveu ao longo da vida. Falar da missão é algo que ultrapassa palavras. Inicialmente, a expectativa do encontro, do outro, do novo, é sair da sua zona de conforto e ir em busca. E chegando nesse local, essa troca, eu percebi que eu mais recebi do que dei. As pessoas que a gente convive, os olhares, os gestos, é algo muito significante. A gente começa a pensar de uma outra forma as coisas. A gente começa a enxergar que a gente pode dar e receber muito. Bom, Missão Marista de Solidariedade, para mim, é um processo, do ponto de vista da minha formação enquanto profissional, enquanto pessoa,
indescritível. Primeiro, porque faz com que a gente possa entender melhor qual é o sentido do que é ser professor, qual é o sentido de ser professor marista, qual é o sentido da espiritualidade, enquanto alguém que tem uma missão de projetar para si e para os outros um movimento de fazer o bem. Tem um olhar teológico também que se vincula um pouco à ideia de um conceito talvez muito cristão, muito católico, que é o evangelizar. E nós temos uma experiência muito bonita de acolher entre os missionários aqueles que não são católicos necessariamente, nem necessariamente cristãos, nem necessariamente fiéis, crentes, alguns inclusive agnósticos ou ateus. E poder perceber a evangelização acontecendo com essas pessoas é muito bonito, porque amplia a nossa visão. E a gente percebe que evangelizar está para além de de provocar um vínculo institucional, converter a minha igreja ou a sua igreja. Evangelizar não é isso. Evangelizar tem a ver com trazer à tona aquilo que as pessoas têm de melhor. Então, tanto na comunidade, as famílias se dedicaram ao máximo para acolher bem a nós missionários, ou seja, a gente conseguiu provocar neles o que eles tinham de melhor, como nós também, nosso esforço de levar a eles o que nós tínhamos de melhor, isso foi realizado. Então, houve um grande exercício dos dois lados de oferecer o melhor, tanto dos missionários para com a comunidade, como da comunidade para com os missionários. Só nesse exercício já aconteceu a evangelização. A gente vai ao encontro do outro, mas que nesse encontro do outro a gente acaba se encontrando. Porque às vezes, dentro da nossa correria, a gente acha que a gente é uma pessoa. E a gente não tem essas possibilidades de nos descobrir, tanto quando a gente se encontra numa situação nova e percebe que a gente pode ser melhor do que a gente é. Acho que nessas trocas, acho que é uma coisa muito interessante, que a gente vai em busca de alguém que a gente acha que vai ajudar alguém, a gente é ajudado muito mais do que a gente ajuda, né? A gente percebe que a gente pode ser melhor, que a gente pode ser um ser humano melhor, que a gente tem essa possibilidade, e quantas vezes a gente deixa passar isso. A missão marista, ela acaba sendo um elemento que não termina com o programa cronológico da missão. E quando eu falo o programa cronológico, eu não estou falando só do programa cronológico ano após ano. Por exemplo, ex-alunos que não participaram mais, por exemplo, das missões seguintes, mas quando a gente se encontra, até alunos que não participaram, mas que de alguma forma foram envolvidos com todo o clima, com as perspectivas e depois com o retorno dos seus colegas, quando a gente se encontra, uma das coisas que quase sempre está na pergunta, junto com a pergunta, como é que está lá? Mudou alguma coisa? Tá? Quase sempre vem. E ainda existe a missão marista. E a missão, ela é um ponto assim que acaba influenciando também as pessoas que não participaram diretamente da missão. Porque tem muita gente que não participa diretamente da missão, por qualquer motivo que seja, mas indiretamente eles sabem que o projeto da missão é um projeto que vai além do próprio projeto. Porque eu acredito que o grande lance da missão ter dado certo é porque a missão, ela transcende. Nós podemos falar sobre pobreza em sala de aula, a gente pode trazer a dor do outro para a sala de aula, mas ver isso, experimentar uma realidade em que as dificuldades materiais impactam na qualidade de vida da pessoa, é vivenciar o religare, que transforma o seu olhar, né? Então você se projeta no outro, você sente como o outro sente. Eu morava na zona rural, na casa da minha avó, e uma vizinha adoeceu. E quando ela adoeceu, foi logo após ela ter tido bebê. E ficou aquela história, vinham à noite avisar, olha, Dona de Glória piorou. E eu fui um dia na casa de Dona de Glória com minha avó visitar. E quando eu entrei, o cheiro até hoje está, né, bem impregnado assim, na minha percepção do mundo, que era um cheiro leitoso de uma mulher que tinha acabado de parir,
mas que estava morrendo. Visivelmente ela estava morrendo, e ela estava morrendo por alguma coisa que poderia ser evitada, se tivesse assistência médica, mas não tinha hospital, não tinha quem a levasse, ela não tinha condições materiais, e aquela mulher morreu porque não cuidaram dela. Também tem um olhar pedagógico, que é o aprender a fazer fazendo, né? O aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a aprender. Que a Unesco traz para a gente como referência, né? Para o nosso trabalho de educadores. E a missão ela consegue esse tipo de experiência, né? Aprender a fazer fazendo. Os meninos, desde o momento que eles começam a elaborar os projetos, e que eles de fato aprendem a fazer projeto, né? Um objetivo, uma justificativa, um material que vão usar. Então esses projetos que vão e vêm várias vezes porque eles estão de fato aprendendo e que na hora que eles estão aplicando eles percebem a importância daquilo que foi previamente preparado e que lá também eles se dão conta daquilo que poderia ser melhorado, aperfeiçoado. Isso é extremamente pedagógico, isso é extremamente vinculado à nossa missão enquanto escola. A experiência de acompanhar os nossos alunos na Missão Marista de Solidariedade 2015 foi muito rica, porque nós pudemos perceber a caminhada desses alunos ao longo desses anos aqui no colégio e agora, na conclusão do seu ensino médio, como é que eles se colocam. É uma atividade, é um projeto que perpassa a questão do disciplinar, do multidisciplinar, do interdisciplinar e do transdisciplinar. Porque, além dos conhecimentos específicos que cada componente curricular teve a oportunidade e tem a oportunidade de trabalhar, os nossos alunos, eles integram esses conhecimentos e eles perpassam a questão dos afetos e dos sentimentos nessas experiências que eles vivem. E eu penso que a riqueza desse projeto se dá justamente nesse momento, quando os nossos alunos deixam a sua zona de conforto e se colocam à disposição dessa comunidade, dessas pessoas, fazendo essa troca. Eles não vão só para levar, mas eles vão também para receber. O Mosaico dos Saberes surge dessa perspectiva. Inclusive, na época que nós pensamos o projeto, eu me lembro que eu estava terminando o mestrado e aí nessa discussão o meu orientador, quando eu disse que estava indo para uma instituição marista, que tinha essa possibilidade de trabalhar com os alunos esse senso de um projeto de pesquisa, ele falou assim, poxa, que bom, porque o que acontece fora do país é muitas vezes aqueles que são mestres e doutores estão justamente fomentando os estudantes. E aqui no Brasil, os mestres e doutores estão concentrados na universidade. Então o projeto Mosaico surge em cima disso. E aí a missão veio como talvez o movimento mais importante para a consolidação do Mosaico. Porque se os meninos precisam de uma atividade de campo, qual o melhor lugar para pensar o campo do que justamente essa experiência de saída para um outro espaço, né? É um trabalho de cunho antropológico, de cunho etnográfico, também é feito trabalho quantitativo, onde a pastoral participa ativamente da compreensão desse projeto, e é importante para que o estudante ele possa ter essa dimensão, digamos assim, que hoje fé, ciência